Fala, meus queridos, tudo tranquilo com todos? Thiago Penha aqui na área e vamos para a nossa aula de Química, tá? Hoje estamos gravando à noite, por isso esse reflexo aqui da iluminação, da lâmpada aqui sobre o quadro, mas eu estou fazendo questão de gravar logo hoje para postar essa aula, porque alguns alunos pediram, então acho que nada que possa comprometer o principal aí, o conteúdo da aula, tá? Essa aula de hoje, que eu quero trabalhar com vocês, fala sobre semelhanças atômicas, isóbaro, isótono, isótopo e isoeletrônico. Mas para você entender isso com clareza e facilidade, eu preciso rapidamente falar um pouco sobre os elementos e as representações dele. Aqueles elementos que a gente encontra na tabela periódica, eles são representados fora da tabela, existe um padrão para essa representação, tá bom? Então, fora da tabela, o que a gente vai perceber? Lá no enunciado da questão, na leitura do livro, como é que eu encontro essa representação? Galera, aqui eu tenho um X representando um átomo qualquer, vou anotar aqui para vocês, ó, um átomo qualquer, X é um símbolo genérico, um símbolo qualquer. O que eu quero que você comece entendendo é que esse símbolo ele vai trazer dois valores, dois números associados a ele. Nós teremos um valor em cima, na parte superior, e um valor embaixo, aqui na parte inferior. Então esse símbolo, fora da tabela periódica, ele vai aparecer com dois números, dois valores, um em cima e um embaixo, com significados. Esse valor de cima, tá? Que eu represento com a letra A maiúscula, representa o nosso número de massa. Então isso quer dizer que a massa do elemento vai vir sempre no canto superior, tá? É o número de massa representado pela letra A. No canto inferior, esse Z, na verdade, é o que a gente chama de número atômico. Então, para começar, não esquece, a massa está em cima, número de massa, e embaixo eu tenho o número atômico. Mas, Thiago, o que é número atômico? Número atômico, na verdade, turma, é a totalidade de prótons que um átomo possui. É a quantidade de partículas positivas que aquele átomo possui lá dentro do seu núcleo. Por isso que nós dizemos que Z é igual a P. Z é igual a P. O que é Z? Número atômico. Ele expressa a quantidade de prótons. E P é o nosso número de prótons, Então, eu posso te afirmar que esse Z é o mesmo número de prótons. O meu átomo ele tem 15 prótons lá dentro do núcleo. Então, o número atômico dele é 15. Não, ele tem 20 prótons dentro do núcleo. 20 partículas positivas, que são os prótons. Então, o número atômico dele é 20. Então, Z é igual a P, tá bom? Agora, a gente lembra lá em modelos atômicos que assim como o átomo tem prótons no núcleo, ele tem elétrons na eletrosfera. E em todos os átomos, P é igual a E. O número de prótons de um átomo sempre vai ser igual ao número de elétrons. Isso vale para todos os átomos, no seu estado fundamental, que é o que nós chamamos de estado neutro. O número de partículas positivas, que são os prótons, é o mesmo de partículas negativas, que são os elétrons. Prótons iguais a elétrons, tá bom? Em todos os átomos essa quantidade é sempre a mesma. Eles estão em locais diferentes, porque os prótons estão no núcleo e o elétron na eletrosfera, Mas a gente coloca aqui nossa legenda, é de elétrons. Não são coisas iguais, são partículas de cargas opostas, mas em quantidades iguais, tá bom? E finalmente a gente pode lembrar que lá dentro do núcleo de um átomo, além de prótons, também existe nêutrons, que eu estou chamando de N, número de nêutrons. Mas, Thiago, como é que a gente calcula os nêutrons de um átomo? Eles estão no núcleo, mas como ele é calculado? Galera, você quer calcular os nêutrons, é só pegar o número de massa e subtrair pelo número de prótons. É só subtrair A menos P. Eu também poderia dizer que é A menos Z, já que P é número de prótons, É o mesmo que número atômico. Então não esquece, se você quer calcular o nêutron, é só subtrair a massa menos o número de prótons, tá bom? Então eu coloquei aqui dois exemplos para a gente fixar o que nós acabamos de ver. A minha primeira representação, ela traz esse átomo X aqui. Como eu te falei, esse X é uma representação qualquer. Eu quero trabalhar as informações que ele traz. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise. Eu começo perguntando, quanto é o número de massa desse átomo? E aí, o número de massa sempre fica em cima, então isso quer dizer que o número de massa é 80. De quanto é o número atômico desse átomo?
O número atômico é o valor que sempre fica embaixo, então o número atômico é 10. Então o número de massa em cima, o número atômico embaixo. E o número de prótons? Também 10, porque como eu falei para vocês, número atômico e prótons, né? Praticamente são as mesmas coisas. E agora, quantos elétrons ele tem? Quantas partículas negativas ele tem lá na eletrosfera? É o mesmo número de prótons. Existe esse equilíbrio dentro de todos os átomos. Então isso quer dizer que ele também possui 10 elétrons. E claro, a gente finaliza encontrando o número de nêutrons, subtraindo a massa menos os prótons, o valor de cima menos o de baixo, o valor maior menos o menor. Sempre assim, ó. Galera, o número de massa, que esse valor fica em cima, sempre vai ser maior. E o valor dos prótons sempre menor. Então, você nunca vai ter um resultado negativo para nêutrons. Isso não existe, é impossível, tá? Então, eu tenho aqui 70 nêutrons, tá bom? Então, meu primeiro exemplo foi analisado. O exemplo 2, quero fazer a mesma análise. Eu quero, vamos lá, primeiro, encontrar o número de massa. O número de massa fica em cima, 90. O número atômico fica embaixo, que é 30. Todo mundo está enxergando aí, né? Número de prótons, 30. Número de elétrons, também 30. Então, esse valor de baixo, ele praticamente me dá 3 informações, né? Indiretamente aí, né? Tem o número atômico, tem os prótons, tem os elétrons. E finalizando o número de nêutrons, a gente sabe que é a massa menos os prótons. Então, eu tenho 60 de nêutrons. Tá? São 2 exemplos imaginários, né? Com elementos que não existem na tabela periódica. Criei valores aqui ao acaso, mas para você poder entender. Eu vou fazer assim, esse aí vai ser o vídeo, a primeira parte, vou postar uma agora somente sobre semelhança atômica, tá? Então aguarde a postagem dos 2 vídeos, espero que um ajude o outro e você consiga aí esclarecer e tirar qualquer dúvida, tá bom? Valeu!